Tá? Alguém tem dúvida que ficou de alguma coisa da aula passada ou está tudo tranquilo? Não, professor, tá tudo tranquilo. Então tá jóia. Se alguém tiver alguma pergunta e tal, interrompe aí e a gente para responder, tá bom? Então, vamos lá. Qual a origem do marketing? Então, nós vimos toda essa questão da comunicação e tal, e essa influência da indústria cultural na vida das pessoas. Só que nós temos uma evolução na indústria que começa lá no século XVIII. Por quê? Porque antes desse período já existia a administração, só que até porque tem obras de arte que só existem, tipo pirâmides, esfinges, que só era possível existir se houvesse uma inteligência de gestão. Porém, até a idade, o Renascimento, né, a antiguidade tratava o trabalho como uma coisa inferior, que era executado por escravos, por pessoas menos importantes. Os nobres mesmo não chegavam nem perto do trabalho. Como não era uma atividade valorizada, não existia pesquisa em cima disso, não existia registros. Existiam aqueles artesãos que dominavam determinada arte, né? Até tem uma série inglesa que mostra lá, eu não me lembro o nome agora, mas fala da Inglaterra de 1400, 1500, em que o artesão construía a igreja e, e ele detinha o conhecimento. E tinha coisa que ele inventava na hora. Vamos fazer uma cúpula. Como é que eu vou fazer uma cúpula e ela não vai cair? Então ele inventava e esse conhecimento dele ficava com ele ou era repassado por um artífice, por um aprendiz que trabalhava com ele. Mas não existia um registro do que se conhecia em termos de administração. Em resumo, até o século XVIII, as empresas eram rudimentares, eram empresas familiares, empresas tocadas pelo artesão e por um ou outro ajudante, muitas vezes filhos dos artesãos. Quando ele não tinha filho, ele acabava adotando algum garoto e ensinava a atividade. Quando ele morria, era dado continuidade com o novo artesão que ele tinha formado. Certo? Mas para a gente, a história começa efetivamente no século XVIII, com a Revolução Industrial. Né? Antes disso, nós vamos ver que o marketing só passa a existir a partir da década de 50. Bom, antes disso, ninguém falava nada sobre relacionamento com o cliente, sobre mercado. Falava. Um destaque que a gente pode dar é que no século XIX, o Fernando Pessoa, aquele português que é conhecido como por ser poeta, ele escreveu vários artigos que eram publicados em jornais, né? E esses artigos foram compilados e foi dado o nome de Sociologia do Comércio. Não tinha a expressão marketing, era Sociologia do Comércio. E o Fernando Pessoa, nesses artigos, dizia, o sucesso de uma empresa comercial, né, de uma loja e tal, está em ela entender quais são as necessidades do cliente, em dar um atendimento adequado para esse cliente. Coisas que o marketing hoje faz, mas que na época não existia. Então você fala assim, o marketing surgiu lá nos Estados Unidos. Sim, surgiu na década de 50.
Foi quando foi batizado uma série de conceitos com o nome de marketing. Mas já existiam outros pensadores aí que enxergavam a necessidade de ter um bom relacionamento com os clientes, né, para ter a preferência dos clientes em relação à empresa e não aos concorrentes. Quando quisesse comprar alguma coisa, o cliente comprasse daquela empresa e não dos seus concorrentes. A primeira revolução industrial, a máquina a vapor, então, impulsionou a indústria. Esse impulso industrial começou na Inglaterra, né? Tem até relatos e fotos da cidade de Manchester, que era um centro produtivo inglês, que quando colocaram as máquinas a vapor, a produção de tecidos aumentou muito, né? E, ao mesmo tempo que a produção aumentou, criou problema também, porque era queimado carvão nas caldeiras que movimentavam as máquinas a vapor que giravam os teares para produzir o tecido inglês. E na chaminé não existia controle de poluição, nada. As chaminés das fábricas soltavam uma fuligem negra. E essa fuligem, dado que a Inglaterra tem muita inversão térmica, né? Essa fuligem saía, mas daí encontrava uma nuvem de smog, neblina, e retornava para cima dos telhados, das ruas. Quando chovia, lavava aqueles telhados, as ruas ficavam pretas com aquela água de carvão. E teve muito problema de doença profissional, as pessoas respirando aquele ar poluído, mas alavancou o comércio, a produção e o comércio inglês e, por consequência, o resto do mundo copiou isso. O excedente de produção de tecidos da Inglaterra fez com que, de Manchester, que a venda de tecidos atingisse toda a Inglaterra e ainda com excedente atingisse toda a Europa, e o excedente ainda de produção foi possível colocar em navios e os ingleses passaram a ir para outras regiões, né, para trocar o tecido por outros produtos. Tá certo? Então, a primeira revolução impulsionou. Só que ainda assim, as empresas foram crescendo de maneira desordenada, porque não existia nenhum ensino, nenhum trabalho feito mostrando um caminho para se fazer uma gestão melhor das empresas. No final do século XIX, houve a segunda revolução industrial, né? Quase em 1900, que foi o desenvolvimento do motor a explosão, que é o motor que equipa os nossos carros hoje, né? Queria saber o que é o motor a explosão? É o motor que está no carro. E o motor elétrico. O motor do carro, motor a explosão, que vantagem ele tinha daquela máquina a vapor, que para enxergar a máquina a vapor, né? Vamos pensar na Maria Fumaça lá, que tem uma chaminé soltando uma fumaça preta e uma chaminé soltando uma fumaça branca. A preta é o carvão, a madeira queimando para aquecer a caldeira, e a branca é vapor de água, que depois que faz o serviço de movimentação da máquina, ele solta na atmosfera aquele vapor branco. Só que eram máquinas pesadas e de baixa eficiência. O motor a explosão e o motor elétrico eram menores e com maior eficiência, certo? Então, tanto que hoje o que predomina, inclusive nas locomotivas, nos trens, né, são motores a explosão, não mais motor a vapor, certo? O vapor equipou barcos, então você pega aqueles barcos com uma roda atrás,
rio Mississippi, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aqueles barcos que eram verdadeiros cassinos e tal, e ali sai uma fumaça preta e uma branca, porque aqueles barcos eram movidos a vapor também. Mas o impulso que o máquina a vapor deu na produção, porque ela substituía a mão de obra e os animais por máquina, e a máquina você só tinha que alimentar e ela trabalhava 24 horas por dia sem ter que ir ao banheiro, sem ter que dormir, nem nada, e substituindo dezenas, centenas de homens, o motor, a explosão deu versatilidade. Porque agora eu posso ter em cima de bicicleta, de carro, de qualquer coisa, e o motor elétrico para movimentar as máquinas nas empresas, certo? Hoje, a evolução já fez com que tivesse motor elétrico agora para movimentar a bicicleta, o carro e assim por diante. A evolução vai cada vez melhorando mais as máquinas. Só que em termos de administração, esse impulso tecnológico fez as empresas crescerem. E aí se evidenciou no início do século XX que havia uma desorganização nas empresas. Elas cresceram, mas eram desorganizadas. Então, o início do século XX é marcado pelo início da ciência da administração. Alguns autores, observando e estudando formas melhores de administrar as empresas, escreveram lá livros, um deles do Taylor, intitulado Administração Científica, e dizendo como deveria organizar a empresa para ela ser mais produtiva, para os trabalhadores trabalharem com melhor qualidade e melhor qualidade de vida também e tal. Então, início do século XX, surge a ciência da administração. A partir daí, começaram a surgir estudiosos prestando atenção nos diversos detalhes que tinha em relação a administrar uma empresa. E um desses detalhes é como a empresa sobrevive na relação com os concorrentes. Por que algumas empresas se dão bem e outras se dão mal quando tem concorrência? Por que umas agradam mais os clientes e outros agradam menos? As que agradam mais crescem, as que agradam menos fecham. E impulsionado pelas guerras mundiais, que fizeram com que as empresas revissem suas estruturas, porque os homens foram para a guerra, quem ficou trabalhando foram mulheres, crianças e velhos. Então teve que ter uma mudança na estrutura das empresas. Por fim, chega o final da guerra, 45, toda a tecnologia desenvolvida na guerra e todas as pessoas que estavam em guerra voltam para as empresas, e em especial nos Estados Unidos, né, os estudos que já vinham sendo feitos em relação a atendimento a cliente, relacionamento, ele alimenta um trabalho onde os pesquisadores estavam analisando o quê? O tal do gigantismo americano, que é o pós-guerra e a melhoria na tecnologia industrial fez com que empresas crescessem muito a produção delas, e atingindo dentro daquele modelo de produção de massa, para que todos tivessem acesso a comprar carro, telefone. Foi um gigantismo mesmo. Os Estados Unidos queria que todo mundo tivesse acesso a tudo. Só que quando acontece isso, quando se aumenta a produção, você afeta todo o mercado. Porque eu aumentei a produção, se não tiver gente para comprar, a oferta maior de produto vai fazer com que o preço diminua. E quando o preço diminui, as empresas que têm menor custo sobrevivem no mercado. Aquelas que têm custo mais alto, fecham. Então, muitas empresas, durante a década de 50 nos Estados Unidos, cresceram muito, e muitas empresas
caíram muito e chegaram a fechar. O estudioso, pesquisador, começou a analisar por que algumas cresceram e por que outras fecharam. E viram diversas explicações. Viram as melhores práticas que levaram as empresas a vencer a competição, juntaram essas melhores práticas e deram o nome de marketing. Então, o que é o marketing? O marketing são as melhores práticas. Tem microfone aberto aí. São as melhores práticas que fazem as empresas ganharem na competição com as outras empresas e crescerem por conta disso. Tá? Então, a origem do marketing é essa. É uma resposta para dizer assim, poxa, aquela empresa fechou, aquela empresa era tão boa e fechou, aquela empresa surgiu ontem e cresceu e domina o mercado. O que eu tenho que fazer para dominar o mercado, para crescer e evitar que eu feche também? E a resposta foi dada na forma de um novo conhecimento dentro da administração e da economia, que foi intitulado de marketing. No início, aqui no Brasil, até a década de 90 e tal, o marketing tinha uma tradução como sendo mercadologia, a lógica do mercado. Só que depois foi adotada a expressão marketing no nosso vocabulário e a gente não traduz mais, usa marketing. Então, marketing, na nossa tradução anterior, é a lógica dos mercados, certo? Então, o que nós vamos passar a estudar agora é, como consequência daquela indústria cultural que faz com que as empresas utilizem as ferramentas possíveis para criar estilos de vida, para estimular as pessoas a consumir, onde você vê tudo isso aplicado é dentro do marketing. Okay? Outros aspectos que influenciaram essa origem, por exemplo, foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Porque se antes a indústria era pesada, porque o homem tem mais força, quando a mulher entrou no mercado de trabalho, a indústria teve que ser mais organizada, teve que ser mais automatizada, porque o trabalho braçal que o homem fazia, a mulher não consegue fazer. Você fala, puxa, mas isso é um preconceito e tal. Sem preconceito. Né? A estrutura do homem faz com que ele tenha mais força do que a mulher. Certo? Nada de preconceito. Basta ver, eu nadei minha vida inteira. Você vê o recorde mundial dos homens e das mulheres, o homem é mais baixo o tempo de nadar do que da mulher. Por exemplo, quando eu nadava, o meu tempo como homem chegou a ser o quinto do Brasil. Mas em relação ao mundo, eu não era nada. Só que eu tinha o tempo, nos 100 metros, nado livre, que era o recorde mundial entre as mulheres. Então, só uma constatação. Um respeito à estrutura física e muscular das mulheres, que tem menos força do que os homens. Certo? Questão hormonal, sei lá o que, mas é assim. Professor, Oi? desculpa a pergunta, qual foi seu tempo? No 100 livre? Eu cheguei a ter 54, 55. Muito bom. É. Mas a minha estatura, 1,72 m, a partir de um determinado momento, a natação levou os nadadores com a minha estatura para provas longas. E para provas curtas, que era a minha especialidade, 50, 100 metros, os caras passaram a ter 2 metros, 2 metros e pouco. Então, na largada, o cara já saía
2 metros na minha frente, quase. Eles andavam 800, 1.500, né? Eu? Não, os caras maiores. Não, não, ao contrário. No início era, por exemplo, quando o russo bateu o recorde dos 1.500 abaixo de 15 minutos, ele era um monstro. Mas depois a ciência mostrou que os menores, as pessoas com menor estatura, mas com um certo tipo de fibra na musculatura, tinha mais resistência para manter durante muito tempo o mesmo rendimento. Então, os de baixa estatura passaram a se especializar em provas longas e os altos passaram a se especializar em provas curtas, porque ele é muito forte, mas ele cansa mais rápido. E eu tinha baixa estatura e minha fibra de musculatura era voltada para a explosão, eu não tinha resistência para provas longas. Então, Fazendo uma comparação, o pessoas senhor como eu falou, perderam espaço na natação. Né? fazendo uma comparação, o senhor falou que foi quinto brasileiro com 54. A minha amiga é nadadora também, ela foi campeã sul-americana com 56, É, então, mulher. isso agora, não sei quando, mas eu tenho 57 anos, esse meu tempo eu tinha 20 anos, 19 anos. Sim, ela tinha 16 quando ela bateu o recorde. Não, não, estou falando que Pro senhor, né? eu tinha 20, então faz 37 anos isso. Faz Imagina que o tempo. recorde mundial há 37 anos era 55 de mulher, alguma coisa assim. É que os recordes vieram caindo. Hoje, meu tempo, naquela época, não vale mais nada. Esse tempo aí, você não chega a nada hoje, certo? Hoje é 44. Mudou muito tudo, certo? Então, só constatando, então, que a entrada da mulher no mercado foi bom, no sentido de que a indústria se adaptou a essas novas realidades. Tem um lado negativo da entrada da mulher, de forma olhando mercadologicamente, que é o seguinte: se eu aumento a oferta de produto no mercado, eu tendo a baixar o custo do produto, o preço do produto. Por quê? Porque tem uma pirâmide social em que, à medida que eu vou aumentando a oferta, eu vou atingindo classes mais baixas na pirâmide. E à medida que eu desço as classes sociais, ela tem menos dinheiro para pagar o produto. Então, eu tenho que abaixar o preço para conseguir vender o produto. Isso vale para tudo no mercado. Se eu aumento a oferta de produto, tende a cair o preço. Vamos ver a profissão de vocês. Não sei quanto tempo vocês devem saber, é uma profissão nova, não sei se tem 10, 20, 30 anos. Né? Mas os primeiros que entraram, provavelmente eram médicos que se especializaram em trato nutricional. Inclusive, a candidata a vice-prefeita em Taubaté, que é diretora da saúde da prefeitura, ela dá aula na universidade, na área de medicina, e eu acho que ela dá aula nessa área de trato nutricional. A Rosa Ibra. Então, começou essa profissão com médicos. Eram médicos que se especializavam nessa área. Esse pessoal ganhou muito dinheiro, porque eles começaram a tratar uma situação em que por que uma pessoa engorda comendo a mesma coisa que a outra? Por que o alimento tal é isso, que o alimento tal? E eles começaram a trabalhar, encontrando soluções, e eram poucos, ficaram famosos e ganharam muito dinheiro. A ponto de essa profissão ganhar o status de profissão independente e surgir até cursos de nutrição, que é o que vocês fazem. Okay? À medida que você cria curso, você aumenta o número de pessoas formadas e, consequentemente, aumenta a oferta de produto, que é
atender as pessoas que precisam fazer um controle nutricional. Atletas, idosos, crianças, né? Pessoas com obesidade, pessoas com hipertensão, diabetes. Então, tem várias especialidades que vocês podem seguir aí, pós-operatório e tal. Só que tem uma desvantagem. Quando você aumenta o número de nutricionistas no mercado, tende a cair o ganho de todo mundo. Pelo fenômeno de que aumenta a oferta de produto, considerando que o profissional de nutrição é um produto, e aí, para vender esse produto, não consegue vender lá para o ápice da pirâmide social, começa a ter que baixar o nível e chegar em classes mais baixas que têm menos dinheiro para pagar. Então, com relação a isso, o que aconteceu com a entrada da mulher no mercado de trabalho, lá na década de 20, 10, 30? Os homens já estavam nas empresas. Agora a mulher vai para a empresa. Se a gente tem 50% de homem e 50% de mulher, quando a mulher vai para o mercado de trabalho, dobra a oferta de mão de obra. Quando dobra a oferta de mão de obra, o salário médio tende a cair. Então, se na época que eu era moleque, só meu pai trabalhando em casa já seria suficiente para sustentar a família, apesar da minha mãe dar aulas, trabalhar, mas o que meu pai ganhava, que o homem ganhava, era suficiente já para sustentar a família. A mulher cuidava da casa. Hoje, como a mulher está no mercado de trabalho, se um só trabalhar em casa, já não ganha o suficiente para manter uma casa equilibrada. Então, agora é uma necessidade que o homem e a mulher trabalhem, que os filhos fiquem nas escolas cada vez mais cedo, porque para ter uma família estruturada, com uma renda melhor, o homem tem que trabalhar e a mulher. Porque a soma dos dois praticamente é o que o homem ganhava sozinho antes, quando a mulher não estava no mercado de trabalho. Então, não tem volta, é assim que vai ser, só que para as empresas houve uma redução no valor pago médio para o trabalhador, certo? Porque aumentou a oferta. Eu ponho um anúncio pedindo pessoas para ser contratado para uma função, aparece gente para caramba, porque dobrou o número de pessoas que tem no mercado para trabalhar. Ok? Invenções, a tecnologia, então toda a evolução tecnológica, máquinas mais eficientes, coisas desenvolvidas durante a guerra, avião, por exemplo, é uma realidade da guerra. Existiam estudos, mas ele passou a ser viável comercialmente pelas guerras. Até a própria energia nuclear, né, que gera energia elétrica barata, né, a Alemanha, a França, a Alemanha, o Japão são potências mundiais hoje, porque tem a geração de energia elétrica à base de energia nuclear. Eles não têm recursos naturais, não têm rios para fazer hidrelétrica, como nós temos aqui e tal. Então, energia nuclear. A energia nuclear passou a ser uma realidade durante as guerras. Inclusive, foi a razão de ter acabado a Segunda Guerra Mundial com o lançamento das 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Invenções advindas de experiências e testes na medicina, na física, na química, na mecânica, impulsionaram a indústria e influenciaram o surgimento do marketing. Os resultados foram armas mais eficientes, máquinas novas, computação e etc. Ou seja, tecnologia leva a aumento de produtividade, leva a empresas de sucesso e empresas fracassadas. Isso dá origem ao marketing, que é o que fez empresas crescerem
e outras falirem? O marketing tenta responder essa pergunta. Tá? No Brasil, o Brasil teve um desenvolvimento peculiar. Até o início do século XX, desculpa, o Brasil era agrário. Ah, mas teve lá em 1800 alguma coisa, o Barão de Mauá, que desenvolveu a estrada de ferro, foi um empreendedor, chegou a ter mais riqueza do que o próprio Pedro II e tal. É, uma exceção. O Brasil em si estava na mão da oligarquia agrária. E até no início do século XX, a gente vivia uma coisa especial. Um domínio de paulistas e mineiros, chamado café com leite, em que eles dividiam o poder do Brasil. Num mandato, o presidente eleito era de São Paulo, café. No outro mandato, era de Minas, leite. E aí, o Brasil tinha uma oligarquia agrária rica e todos os outros, como se a gente ainda vivesse na época do feudalismo, né? Que as pessoas trabalhavam por comer, para comida, trabalhavam por receber a área de um proprietário, produzia 50% do que produzia era do proprietário, era o meieiro que falava, né? A mão de obra tinha substituído o escravo. Então, foram pessoas que vieram de países com dificuldades, como italianos, portugueses, japoneses, para substituir a mão de obra escrava que tinha sido libertada. Então, o Brasil não tinha classe média, era classe alta, a oligarquia dominava toda a riqueza, e a classe baixa, que tinha que trabalhar para sobreviver. Em 1929, teve uma crise na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O que foi isso? Bolsa de Valores é assim, ó, aquela oferta e procura que eu falei, define o preço do produto no mundo. Então, vamos supor, suco de laranja. É estimado qual vai ser a produção de laranja no Brasil, na Flórida, nos Estados Unidos, na Colômbia e tal. Então, vai ter tantos litros de suco de laranja a previsão de produção. Qual é a demanda mundial? Se a demanda mundial for menor do que a oferta de laranja, a tendência é o preço da laranja cair. Se a procura por suco de laranja é maior do que a expectativa de produção, a tendência é o preço subir. E isso é regido na Bolsa de Valores. Só que houve, no início do século XX, uma supervalorização dos produtos, que estavam muito caros. E um dia, alguém falou assim, ó, está muito caro, não vou comprar. Como esse alguém era muito forte no mercado, o mercado entrou em crise, e daí virou um jogo de dominó. Uma pecinha caiu e foi derrubando as outras. E os preços todos despencaram. E o Brasil era uniprodutor, né? Tinha uma produção só, que era o café praticamente. O ouro já tinha sido esvaído pelos portugueses, a época da cana-de-açúcar já tinha passado, do algodão, a gente vivia a época do café. O café dominava a economia brasileira. E o café despencou. Uma estratégia para não deixar o preço cair é reduzir a produção. Então, por isso que de vez em quando uma montadora de carro para de produzir. Ah, mas teve greve. Não, a greve às vezes é feita pela própria empresa. Ela quer que o trabalhador faça greve porque ela está com estoque de carro abarrotado e isso vai fazer com que o preço caia. Então ela para de produzir até que o estoque equilibre. O que o Brasil fez na crise de 29? O Vale do Paraíba, por exemplo, produzia café, mas não tinha a mesma produtividade do
do oeste paulista, por causa da terra roxa. Então, as plantações de café do Vale do Paraíba foram queimadas. O estoque de café que estava nos silos e que estava no porto para ser exportado, e que estava em navios até, foi destruído. O que estava em navio foi jogado no mar. Por quê? Diminuiu a oferta de café no mercado, conseguiu manter o preço do café sem despencar. Por quê? Quando o preço cai, você tem dificuldade para fazer ele subir de novo. Então, como estava equilibrado, disseram que estava muito caro, o preço estava caindo, o governo reduziu as reservas de café e a produção de café, para que o pouco café que tivesse, quem ia comprar eram os ricos. Os ricos tinham dinheiro para continuar pagando o café no preço que ele tinha antes. E com isso o Brasil conseguiu segurar o preço do café, mas diminuiu muito a riqueza porque diminuiu a produção de café. Ok. Então, o Brasil, ele tinha essa característica até 29. Teve a crise, ele conseguiu segurar o preço do café, mas perdeu em termos de produção do café, e a oligarquia agrária cafeeira perdeu força, e foi quando permitiu que um cara que não tinha nada a ver com café com leite, não era de Minas nem de São Paulo, era do Rio Grande do Sul, o Getúlio Vargas, conseguisse ascender ao poder e virar presidente do Brasil. Só que ele assumiu, nós chegamos a ter revolução em 30, 32 e tal, ele assumiu sob uma pressão da oligarquia que queria voltar ao poder no Brasil. Então, se ele não faz nada, rapidamente ele perderia o poder e voltaria à oligarquia cafeeira e de leite a dominar. Como que ele tinha que fazer? Criar uma nova força. Então ele deu força para os militares, que era os escalões dos militares, acabava gerando uma classe média, né? Você tem o general, tem o soldado, mas você tem no meio o sargento, o cabo, o capitão, o tenente, assim por diante, que tem um nível intermediário, classe média. E estimulou a indústria. Então, olha só, Getúlio Vargas começou a pegar recursos da exportação de café e parte deles ele começou a fomentar a indústria. Então, ele chamava lá um senador, falava, ó, o Brasil precisa de uma indústria de tecido. Está aqui um recurso, um crédito, vai para a Europa e tal e compra lá uma fábrica de tecido. Chamava outro, ó, eu preciso de uma fábrica disso. Fundou a CSN, uma fábrica de aço lá em Volta Redonda. Então ele começou a criar uma indústria no Brasil, porque o Brasil importava tudo. Exportava café e importava até água. A maior reserva de água doce do mundo, em estado líquido, é no Brasil. E o Brasil importava água para a oligarquia. Então, o Getúlio Vargas estimulou a indústria, mas era assim, dava o dinheiro e falava para o cara, vai fazer. E o cara ainda exigia contrapartida. Por exemplo, eu trabalhei na Votorantim, e a Votorantim nasceu disso. O senador José Hermílio de Moraes recebeu a incumbência de montar uma fábrica de tecido. Então, a primeira fábrica que a Votorantim teve, José Hermílio de Moraes, foi de tecido. Para atender o pedido do governo, ele quis uma contrapartida. Qual foi a contrapartida? As reservas de calcário de diversas regiões, calcário usa para fazer cimento. Reserva de minério de ferro de uma região de Minas, usa para fazer aço. Reserva de níquel, reserva de zinco,
reserva de cobalto, alumínio, bauxita, que depois ele começou a industrializar essas outras coisas e virou o conglomerado que é o grupo hoje. Mas começou com um pedido do governo para um senador, o José Hermílio Moraes era senador, para montar uma fábrica de tecido no Brasil. Ou seja, a indústria brasileira foi bancada pelo governo. Toda vez que tinha uma crise, o governo ia e punha dinheiro na indústria porque ela gerava emprego e garantia a manutenção do poder do presidente. Até hoje, nós vivemos uma briga entre a oligarquia agrária, que ainda tem grandes produtores, proprietários de terras no Brasil, e a indústria. Certo? Para segurar os grandes proprietários, que hoje tem uma força enorme, porque o Brasil, na pandemia, só conseguiu sobreviver porque bateu recordes na produção agrícola. Para segurar o ímpeto desse pessoal de não vir para o poder, eles têm um monte de regalia. Tem financiamento a juros subsidiado, tem um monte de regalia. Certo? Mas para criar um novo país industrial, não só agrário, o Getúlio Vargas teve que financiar essa indústria. E ao longo do tempo, a indústria brasileira foi sendo assim, a ponto de que, na década de 70, se conseguiu proibir a importação. Não era possível importar coisas. Então, o Brasil se fechou, teve lá atrás já fechamento dos portos, teve tal. O Brasil sempre foi protecionista. E esse protecionismo fez com que o Brasil não tivesse marketing até o final dos anos 80. O que a gente tinha era propaganda e publicidade. Não tinha marketing. Sabe por que não tinha marketing? Porque marketing é um fenômeno da concorrência. É a concorrência que leva eu ter que me preocupar com o cliente, em fazer produtos melhores. Se não tem concorrência, por que eu vou gastar para fazer produto melhor se o cliente vai ter que comprar o produto que tiver porque não tem outro? Então, até o final da década de 80, o Brasil tinha 4 fabricantes de carro. Por exemplo, Ford, GM, Fiat e Volkswagen. Antes, era 3. A Fiat entrou depois. Esses 4 dividiam o mercado. Cada um ficava com em torno de 25%, e um não brigava com o outro, mas todos faziam o carro pelado, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem... Era o carro pé de boi que fala. Tanto que no governo do Fernando Collor de Mello, ele chamou nosso carro de carroça, porque lá fora os carros eram super sofisticados e o Brasil vivia ainda com os carros sem nenhum opcional. Se quisesse opcional, era uma fortuna. Pagava por um ar-condicionado no carro, você pagava outro carro praticamente. O Brasil, Professor, uma indústria. Alguém quer perguntar? eu tenho uma dúvida. Sim. Na definição aí de marketing, propaganda e publicidade, marketing estaria mais voltado para o, que nem o senhor falou, o fenômeno da concorrência, né? Você trabalhar a administração dentro da empresa, de como acontece, e é diferente de você fazer uma publicidade, fazer uma propaganda. É isso mesmo ou eu tô errada? O marketing é o guarda-chuva. Mais uns 2 ou 3 slides para frente, nós vamos mostrar a visão geral do marketing. Você vai ver que o marketing é um guarda-chuva. Ele se preocupa em ver o que o mercado precisa para desenvolver produtos para atender esse mercado. A propaganda é uma atividade do marketing que vai divulgar para o mercado que aquela empresa tem o produto que o mercado precisa. Entendeu? Entendi. Então, Tá. você pode fazer, por exemplo,
no Brasil? Fazia propaganda. Tinha lá 4 fabricantes de carro, 5 de papel, 3 de material de limpeza, 2 não sei do que. Fazia propaganda para estimular as pessoas ao consumo. Só que não tinha preocupação anterior do marketing de verificar exatamente o que a pessoa precisava e desenvolver os produtos que a pessoa precisa, que é o que a gente vai ver que o marketing faz. Tá? No Brasil, até o final da década de 80, a gente só fazia propaganda e publicidade, não fazia marketing, porque não tinha concorrência. O marketing só passa a se preocupar em ter produtos melhores, voltado efetivamente para o cliente, a partir do momento que tem concorrência, porque se ele não fizer isso, a concorrência ganha o mercado dele, entendeu? E o Brasil não tinha concorrência. Os caras sentavam e definiam, eu vou vender tanto, você vai vender tanto, um não briga com o outro, de tal forma que a gente ganha dinheiro, põe o preço que a gente quiser aqui, porque quem quiser comprar vai ter que pagar. Para ter uma ideia, na década de 90, nós tivemos uma privatização da telefonia. Uma política lá dos anos 20, lá do 20 e 30 do Getúlio Vargas, era de gerar uma indústria para gerar emprego para 90% da população e produzir para os 10% mais ricos. Essa política se consolidou no Brasil e se manteve até os anos 80. Vamos dar um exemplo. Quando privatizou a telefonia, o Brasil tinha 170 milhões de habitantes. E tinha 17 milhões de telefone. 17 milhões em relação a 170 milhões de habitantes dá 10%. Ou seja, só 10% da população brasileira tinha telefone. Uma coisa que perdurou desde os anos 30 até os anos 90. 30, 40, 50, 60, 70, 80. 60 anos em que o governo estimulava a indústria, porque a indústria gerava emprego, mas produzia para 10%. Quando você produz só para 10% da população, você faz um leilão no mercado. Você não tem produto para todo mundo, então é assim, quem puder pagar, paga. O preço é definido pela curva social. Os 10% têm dinheiro para pagar caro, por exemplo, uma geladeira. Quem tinha condição de comprar geladeira? Poucos. Ah, mas o trabalhador comprava. Comprava de segunda mão ou comprava a perder de vista para pagar, ficar o resto da vida pagando. Então, quando não tem concorrência, o preço é definido assim, um leilão. Vou entender um leilão. Você vai lá na quermesse, na festa junina, aí tem lá bolo, torta e tal, vão leiloar. Em determinado momento, né? Vamos fazer o leilão. Ó, vamos leiloar o bolo feito pela Dona Maria, que é recheado com nozes e tal, coberto com isso, com aquilo. Aí o pessoal já tomou quentão, já tomou cerveja e tal, tá meio alto, fala, eu quero esse bolo. Né? Aí entra no leilão. Lance mínimo, R$20. Manda aqui. O outro 30, o outro 40. Daqui a pouco o bolo, que na doceria custaria R$30, sei lá, é vendido por 150. Por quê? Não foi o valor do bolo que foi considerado. Foi o desejo daquelas pessoas que estavam ali de obter aquele objeto único. Ninguém parou para pensar, pô, mas esse bolo eu compro na padaria lá por 30. Naquele momento, a empolgação de ganhar dos outros e tal, fez com que o cara pagasse 150 e ali mesmo já partiu, todo mundo pegou um pedaço e tal, saiu fazendo festa, saiu contente. Ó, eu ganhei o leilão do bolo e nós comemos e tal. Só que ele pagou 5 vezes o preço. Quando você tem oferta
pequena para a alta demanda que o Brasil tinha, produzia para 10% da população, tinha 90% da população que não tinha como comprar, virou leilão. Certo? E é tudo desse jeito. Tudo. Se tiver, lembra dos primeiros nutricionistas? Não tinha nutricionista, era uma atividade nova, deu resultado, apareceu um monte de interessado. Eu só consigo atender 5 pessoas. Como tem 50 querendo meu serviço, eu vou fazer um leilão aqui para ver quais são os 5 que vão pagar mais, e daí você cobra o preço que você quiser. À medida que vai entrando mais nutricionista no mercado, não tem tanta gente querendo o seu serviço, você tem que abaixar o preço. Então, o Brasil, com o governo do Collor, que teve um monte de problema, mas esse foi um lado positivo, ele sofreu uma pressão dos países desenvolvidos para abrir o mercado brasileiro. O Brasil devia, os caras chegaram e falaram, ó, ou você abre o Brasil para a gente vender nossos produtos, ou nós não vamos renegociar sua dívida e você vai à falência. E aí o Collor teve que abrir. Quando ele abriu, para ter ideia, como eu falei, a gente tinha 4 fabricantes de carro, hoje nós temos 50 fabricantes no Brasil, de diversos países. E temos mais de 150 marcas de carros, porque tem, além dos fabricados aqui, tem os importados. Eletrodoméstico, hoje nós temos 20 produtores, mais os importados. Se atraiu um monte de brinquedo. Tinha uma empresa no Brasil chamada Estrela, que tinha 90% da produção, da venda. A boneca da Estrela era sempre a mesma, mudava a roupinha e a cor do cabelo. Não tinha concorrência, ganhava dinheiro. Abriu o mercado, começou a entrar produtos importados e novas empresas de brinquedo instalar no Brasil, a Estrela quase foi à falência. Demitiu numa tacada só 50% dos funcionários. Aí o governo adotou uma política de controlar a liberação da importação por 3 anos para dar tempo das empresas se organizarem. Mesmo assim, sabe qual é a participação da Estrela no mercado hoje? Não chega a 5%. Por quê? Porque tem produto de todo lugar. Então, a partir desse momento, vamos falar da telefonia ainda. Privatizou. Tinha 17 milhões de telefones para 170 milhões de habitantes. Quem comprou foi um consórcio formado por empresa portuguesa e espanhola. Pagou 3 vezes o que o governo queria. Um leilão, o governo colocou o preço mínimo, aí teve as ofertas, os caras deram 3 vezes o preço. Teve até gente que falou, são burro mesmo, compraram uma coisa que eu vendia por 100 e pagaram 300. Só que o que os críticos não sabiam, ou não tinham levado em consideração, é que eles estavam olhando para o potencial de telefonia do Brasil. Enquanto o Brasil tinha um telefone para cada 10 pessoas, Europa e Estados Unidos já tinha 7 telefones para cada 10. O telefone celular já era uma realidade. Eu lembro que eu comprei o meu primeiro celular, paguei R$2.000 na linha. E o aparelho era um tijolão que você tinha que levar 2, 3 baterias para conseguir trabalhar durante o dia com ele. Analógico ainda. Os caras entraram, encheram de antena de celular no Brasil inteiro. Cada 40 quilômetros tem uma. Fizeram uma infraestrutura enorme para telefonia fixa também. E hoje nós temos o mesmo número de telefone por pessoa que tem nos Estados Unidos e Europa. Nós temos hoje 12 telefones para cada pessoa. Desculpa,
a cada 10 pessoas. A Europa e os Estados Unidos também. Então, de 90 para cá, a abertura do mercado de telefonia no Brasil fez com que qualquer um possa ter telefone, né? Eu até digo que a privatização da telefonia no Brasil é o maior exemplo de inclusão social no Brasil. Por quê? Você vê a pessoa que pega papelão para vender no reciclador, empurrando um carrinho de madeira ali, cheio de papelão em cima. Está escrito lá o número do celular dele. Por quê? Porque quando você comprar uma geladeira, por exemplo, tem uma puta caixa de papelão, onde é que você vai pôr essa caixa de papelão? Você liga para aquele cara, ele vem buscar, porque ele vai ganhar dinheiro com aquele papelão. Esse cara sabe que é bom ele ter. Então ele compra um pré-pago, trabalha, pega lá 5, 10 reais de crédito, põe no celular, faz pouca ligação com o celular, mas recebe, certo? Mas ele teve inclusão social. Ele trabalha e sabe que ele trabalhando ele pode ter celular. Tem gente que fala, não, Bolsa Família, Bolsa isso. Tudo que você dá o dinheiro, dá o peixe ao invés de ensinar a pescar, gera uma melhoria na sociedade, gera, mas gera uma acomodação nas pessoas que elas sempre ficam esperando receber alguma coisa de alguém. Telefonia, não. O governo não tem uma bolsa telefônica que você vai lá e ele dá uma bolsa para você ter telefone. Não, mas todo mundo tem. Por que a pessoa tem telefone? Porque ela vê que é importante ela ter e ela trabalha para poder pagar. É o trabalho que faz com que ela possa ter. Então, a partir dessa abertura de mercado, o Brasil passou a ter concorrência. E a hora que tem concorrência, tem o marketing. Então, o marketing no Brasil vai fazer aí 30 anos. Não foi exatamente nos anos 90 que o mercado brasileiro mudou totalmente, né? Mas nós já estamos em 2020, tem 20 anos, mais alguns anos da década de 90, em que o marketing passou a ser realidade no Brasil. Tá? Então, hoje, quando eu fiz engenharia, em 85, eu me formei. Eu não tive aula de marketing. Hoje, no curso de engenharia tem aula de marketing. No curso de nutrição tem. Todo lugar tem, porque o marketing passou a ser uma realidade. Quando eu me formei, a gente fazia engenharia para ir trabalhar na indústria. Ia ser empregado da empresa. Não tinha estímulo para a gente ser empresário. Não tinha nem fonte de renda para financiar para a gente abrir uma empresa. Hoje, todo curso tem marketing, porque é o seguinte, ó, empreendedorismo, marketing. Por quê? Na profissão de vocês, pelo menos uns 60%, 70% vai ter que abrir sua própria empresa. Só uns 20 ou 30 vão trabalhar para terceiros. Talvez eu esteja equivocado, 50-50. Mas tem outras profissões hoje que emprego é para 10%, 90% vai ter que abrir empresa. E para abrir empresa, tem que enxergar que a sobrevivência da empresa no mercado competitivo está associado à capacidade dela de desenvolver produtos que o mercado queira comprar. Não dá para eu falar, vou desenvolver isso aqui, depois eu tento vender. O custo do desenvolvimento do produto é muito alto, o investimento necessário é muito alto. Eu não posso arriscar, depois que estiver pronto, ninguém comprar. Eu tenho que primeiro ver o que o mercado quer para depois desenvolver. Certo? É igual profissão. Por que vocês estão fazendo nutrição? Porque vocês começaram a ver que o mercado está valorizando o profissional de nutrição. Se vocês começaram a observar que não está acontecendo mais isso, não vai ter ninguém querendo fazer nutrição mais. Porque vou investir numa coisa que ninguém quer. Para que eu vou investir nisso? As empresas
se beneficiam na relação com a concorrência devido às características únicas. O marketing faz isso. Eu tenho que ter característica única para ser preferido pelo comprador. Então, vocês, todos estão fazendo curso na mesma sala, estão tendo aula com os mesmos professores, estão tendo tudo igual aí. Todos vão ser iguais? Se tiverem só fazendo o que vocês estão fazendo aí, vão. Mas, por exemplo, alguém já pode estar fazendo estágio. Ele está vendo na prática o que ele está aprendendo na teoria. Então, ele está se diferenciando dos outros. Um outro olha e fala assim, vou me especializar numa área que tem muita procura e falta profissional. Estou chutando, tá? Não sei. Vou me especializar em nutrição para geriatra. Geriatria, será? Tem um curso pela internet ou presencial em tal lugar, eu vou me inscrever e, em paralelo com a faculdade, eu vou fazer uma especialização aí em nutrição para idosos. Não fala para ninguém, porque seu diferencial, para você ter característica única, você tem que entender que você vai competir daqui uns dias com seus amigos aí do lado. Hoje são amigos, mas amanhã, se todo mundo vai para o mercado, se for tudo de Taubaté, vai ter mais 30 nutricionistas em Taubaté. Aumentou a oferta, vai tender a cada um ganhar menos. Quem vai se destacar? Quem tiver uma especialização que poucas pessoas têm. Então, eu enxerguei que não tem ninguém trabalhando com nutrição para idoso, eu vou me especializar nisso, fazer curso, estudar o idoso, me especializar. Quando todo mundo se formar e é nutricionista, você é nutricionista com especialização em tratamento, em acompanhamento de idosos. Você tem uma característica única. Quando a pessoa estiver olhando, vai encontrar nutricionista A, B, C, D. Opa, tem um aqui que trabalha com idoso. Eu sou idoso, estou com 58, 60 anos, eu tenho que começar a pensar na nutrição adequada à minha idade. Por que eu vou aventurar com os outros nutricionistas se tem um aqui que está dizendo que é especialista? Vou consultar o especialista. E aí, a procura pode ser grande para esse especialista e ele vai fazer o leilão, né? Vai definir o preço dele numa relação de disponibilidade de tempo que ele tem para atender e número de pessoas que estão querendo ser atendidas. Certo? Então, marketing. Isso é marketing. Okay. Capacidade de criar valor por referência. Então, vocês têm que trabalhar, eu acho que eu já falei, desde já a sua marca. Porque tudo que você vai representar no futuro vai estar associado à sua marca, que pode ser seu nome, ou você pode criar uma marca já. Né? Tipo, nutrição para idoso. Nutrição geriátrica Vital. Sei lá. Peguei o nome da minha empresa chama Vital. Né? Então, nutrição geriátrica Vital, sua marca. Comece a trabalhar. Tudo que você fizer, você coloca essa marca. Por quê? Porque as pessoas pagam mais quando você tem a marca reconhecida. A marca leva diferente preço para produto semelhante. Basta ver o exemplo que eu já dei várias vezes da calça jeans, que você paga R$26 no Mercadão e chega a 2, 3, 4 mil numa loja de marca. A marca é que faz aquela calça custar mais. O marketing muda a relação com o mercado. Conhecer o cliente e suas necessidades passa a ser a base da mudança no mercado. Identificar as necessidades e satisfazê-las, oferecendo o produto ou serviço certo para o comprador, que vai reconhecer o valor do mesmo. Então, marketing, o que é marketing? É um processo social gerencial através do qual os indivíduos e grupos
obtêm aquilo que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. Você vai aprender isso durante o curso. Nós estamos começando a falar de marketing agora. Ah, ok. Entendeu? Você é passo por passo. Agora você está entendendo que marketing é uma consequência da concorrência. Sim, Certo? beleza. Aí nós vamos estar dando as ferramentas e vamos estar dizendo, ó, nos exemplos que eu dou, eu já estou dizendo. Agora vocês vão ter que começar a trabalhar. Vai chegar um momento que você vai ver lá, ó, eu posso desde já, acho que eu já falei em aula anterior, eu já posso estar começando a fazer, dei exemplo, acho, já dei até. Falei da Munira, que é uma aluna que já se formou, que ela passou a fazer vídeos de receitas alternativas voltada para a nutrição, falando de característica nutricional de determinado alimento, Ah, eu tal. faço isso. Então, ela está fazendo. Isso é marketing. Você já está fazendo seu marketing. Se você já faz, já está fazendo. Beleza. Agora eu vou comecei a dar teoria para você entender por que é importante você fazer isso. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Mas não tem um manual dizendo, ó, para o seu caso, faça isso. Marketing é comum para tudo. Tudo é produto. E a gente vai ter que se adaptar a características específicas. Legal. Vamos lá. Outra pessoa. Quem é que vai falar? Temos até agora 17 pessoas. Tem 3 que não voltaram ainda. Professor, Sim, senhora Fernanda. o senhor falou sobre o diferencial, né? Sim, A importância de você ter uma característica única, né? sim. E eu acho muito importante isso, porque você tendo um diferencial, né? Você tá realmente um passo à frente, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você tem essa questão de ter uma característica diferente que atraia um certo tipo de público, com certeza você estaria um passo à frente, né, da concorrência, vamos dizer assim. Isso. E aí, Fernanda, basta ver o seguinte, ó. Você precisa consultar um especialista, um médico especialista em estômago. Aí tem vários especialistas em estômago, mas tem um ali que ficou tão famoso que ele não atende mais convênio médico. Se quiser ir nele, vai ter que pagar em dinheiro. Por quê? Ele se destacou como sendo o melhor naquela especialidade, e aí ele fala, poxa, atender por convênio médico, eu tenho volume de cliente. E por conta disso, o convênio paga 20, 30 reais por consulta. Pô, se eu tenho volume de pessoas atrás de mim, porque eu sou o melhor, por que eu vou atender o convênio médico que me paga 20, 30 por consulta, se eu posso cobrar 200, 300, 400 para cada um que vem direto comigo? É aquela relação que o senhor colocou de obter por exemplo, um objeto único, né? Diferencial. Que atrai a pessoa, né? Você acaba pagando mais caro Então, aqui em naquilo que você Taubaté, acredita ser uma... vocês devem conhecer de nome ou pessoalmente a Renata Campelo. Sim, A conheço. Renata atingiu um nível de reconhecimento do trabalho dela que ela tem fila e muitas vezes ela não consegue atender, então ela tem outras nutricionistas que ela convidou para trabalhar com ela e ela passa serviço. Ó, eu não vou conseguir te atender, que eu estou com a agenda cheia, mas tal pessoa pode fazer para você. Certo? Que trabalha com ela, que provavelmente ajuda a pagar as despesas e até dá algum dinheiro para ela por ela estar passando cliente. E se você for fazer tratamento com ela, conseguir furar a fila ali e ser atendido por ela mesmo,
vai pagar mais caro do que outros nutricionistas, porque ela atingiu um patamar de reconhecimento. Ok? Professor, Sim, senhora. oi, a Mônica. Chaves. Isso. Então, o que eu entendi assim sobre o marketing, o papel do marketing seria fazer o produto ser desejado, porque a pessoa que a gente vê em muitos produtos até tem um custo mais alto, uma qualidade equivalente aos outros, mas se destacou de uma forma que dá, de repente, sei lá, uma confiança a mais, um status a mais, porque alguém tem, alguém comprou, de muita gente ir atrás, querer ter, o desejo de ter aquele produto. Aí eu acho que o desejo de ter o produto, o marketing trabalha isso, né? Que leva ao consumo, né? Então, quem gera desejo é a propaganda. Isso, marketing, A seria? propaganda gera desejo. Okay. Porque aí eu vou e apresento para você uma pessoa famosa falando, o serviço da Mônica é sensacional. Outras pessoas falam, pô, se aquele famoso acha isso, eu também quero trabalhar com a Mônica. Gerou desejo. Propaganda na televisão de qualquer produto. Coloca uma moça bonita usando uma roupa bonita e tal. Gisele Bündchen fazendo propaganda Riachuelo, sei lá. A mulherada olha e fala, pô, Gisele Bündchen, quero comprar essa roupa. Gerou desejo. Então, o desejo é o composto promocional que gera. O marketing trabalha antes disso. É você, Mônica, olhar o que o mercado precisa. Por exemplo, vocês levantam todos os nutricionistas que tem em Taubaté. Nome de cada um e qual a especialidade de cada um. Aqueles que têm especialidade. E uma classificação. Renata Campelo cobra tanto por consulta. O outro cobra tanto, faz uma lista. Daí você vê, essas 4, 5 nutricionistas aqui em cima se destaca porque cobra mais do que os outros. Aí tem um grupo intermediário e tem os barateiros. Aí você identifica quem tem especialidade e quem não tem. Vê que falta especialidade. Não tem ninguém trabalhando com nutrição para esporte. Não tem ninguém trabalhando com isso. Levanta os gaps que tem no mercado que ninguém está atuando. Aí vai levantar qual é o potencial de venda para quem faz esporte. Qual o potencial para idoso? Qual o potencial para trabalhar com médico para fazer o atendimento dos clientes dele pós-cirurgia plástica, por exemplo. Redutora de estômago, sei lá o quê. Aí você estudou o mercado. Você viu, poxa, tem essas especializações que ninguém tem. Tem essa necessidade do mercado que eu estou vendo que, vocês terem ideia, teve uma fisioterapeuta que estava alugando uma sala minha e ela falou, eu hoje só trabalho com médico. Um médico. Certo? Que depois de uma cirurgia lá, sei lá qual cirurgia era, o médico já colocava no preço da cirurgia 5 ou 6 sessões de fisioterapia. E essas 5 sessões custavam R$1.000. E quem recebia esse R$1.000 era o fisioterapeuta. Então ele falou, esse médico faz 10, 20 cirurgias por mês. Cada um ele me indica para fazer a fisioterapia. Eu tenho 10 clientes de R$1.000 que vão fazer 5 meses. Em 5 meses eu vou receber. Só que o mês que vem entra outros. Outro mês entra outros. Eu entro no regime de ter uma receita de 10, 15 mil reais por mês só atendendo os pacientes desse médico. E agora,
estou sentindo a dependência que eu tenho dele, estou alugando uma sala para montar e começar a atender também aqui. Caso ele me descarte um dia qualquer, eu tenho outro negócio. Então, olha só, você tem que pesquisar as oportunidades de mercado, o que a concorrência faz, e aí você vai moldar o seu produto de acordo com essa característica. Vai moldar o produto, que é a especialidade que você vai ter, vai definir que faixa de preço você quer ter daquelas faixas que você viu, você quer fazer parte daquele grupo de preço superior que a Renata Campelo está, ou do grupo intermediário, ou vai se contentar com um grupo de menor preço. É você que vai ter que definir isso. Isso é marketing. Depois que você definiu isso, não adianta você ter tudo certinho se as pessoas não sabem. Você precisa ter para depois criar o desejo nas pessoas em comprar o seu produto. Aí quem faz isso é a propaganda. Então, olha só, eu posso fazer propaganda e gerar desejo nas pessoas, mesmo sem ter. Eu sou um nutricionista comum, não sou especialista em nada, eu fico fazendo propaganda, eu sou o melhor, sou o melhor, sou o melhor, e vai ter desejo de comprar o meu serviço. Só que o que vai sustentar as pessoas continuarem me procurando é quando eu entregar para elas o produto e serviço que ela espera. E para eu entregar o que ela espera, eu tenho que fazer marketing, que é pesquisar o que o mercado oferece, os concorrentes, pesquisar o que as pessoas precisam e desenvolver um produto ou serviço que atenda aquela necessidade. Mas marketing engloba também a publicidade? Claro. Estão ligados, né? Propaganda e publicidade é uma dos itens do marketing. O próximo slide nosso, vou deixar claro isso. Entendeu? Entendeu, Mônica? Entendi, sim. Obrigada. Ok. Tem tempo para mais uma pergunta. Quem é que vai fazer? Thaís Souza. Você vai fazer. Vai lá. Ó, tem duas pessoas que têm foto. É a Thaís Souza e a Patrícia Oliveira. A Thaís não está aí. Só está conectada, mas não está participando. Ah, tá. Já respondeu aqui. Ó. Queria saber sobre as estratégias para atrair clientes. Tudo isso que eu falei. Se você tiver um produto desejado, uma especialização desejada, um preço compatível com sua marca, com sua imagem no mercado, com o seu reconhecimento pelo mercado. Você vai fazer propaganda, vai atender muito bem aquelas pessoas que se atendem para ele fazer o boca a boca. Você vai ter uma página da sua empresa nas redes sociais e vai estar colocando contribuições lá e propaganda lá. Né? Hoje, por exemplo, de vez em quando eu estou ocioso, eu jogo uns joguinhos aí no celular. Né? Sudoku e tal. Puta, eu vi uma ferramenta de ganhar dinheiro enorme que os caras estão usando. No meio do jogo ali, a hora que eu vou abrir um novo, terminei aquele Sudoku, vou abrir outro. Entra uma propaganda. E está escrito lá 10 segundos. Você só consegue sair depois de 10 segundos. Tem um outro que eu jogo, que ele me dá vantagens se eu assistir a propaganda. Então, o que as empresas estão fazendo? Estão financiando joguinhos de celular e ela vende publicidade. Então, ó, meu jogo está sendo usado por 10 milhões, 1 milhão de pessoas no Brasil. Você quer colocar sua propaganda? Custa tanto. Daí, quando eu estou jogando, entra a propaganda do cara ali. Então, você pode fazer contato com uma dessas empresas e falar, quero fazer propaganda no joguinho
Ou quero fazer propaganda no Google. Quando o cara procurar qualquer coisa associada à nutrição, eu dou as palavras-chave ali, né? Vida saudável, saúde, nutrição. Quando ele pesquisar isso no Google, o Google vai e põe uma propaganda da Thaís Souza, especializada em nutrição para mulheres. Aí a pessoa vai ver aquilo, se ela estiver pensando em fazer alguma coisa com nutrição, ela vai fazer contato com você. É assim que se atrai a cliente. Certo? O boca a boca se você atender muito bem aqueles que se atende, ele vai falar para outras pessoas e esse referencial é super forte. Quando eu falo para o meu amigo que eu estou fazendo um trabalho com a Thaís Souza, ele fala, pô, o senhor Arsônio está fazendo, então já tem uma referência. Então, estratégia para atrair cliente é essa. Você ter o produto adequado, no preço adequado e fazer as pessoas saberem que você tem isso para elas desejarem contratar o seu serviço. Beleza?